Em Romanos 12:2 fala sobre renovar a mente. De que forma podemos renovar a mente? Esse versículo de Romanos está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Vou ler desde o 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? As pessoas pensam que a fé, que ser cristão, é uma coisa assim só transcendental, né? Mas, na verdade, a nossa fé, ela passa pela nossa razão. Nós podemos e devemos analisar a palavra de Deus. Nós podemos e devemos usar a nossa inteligência para servir a Deus. E nós devemos fazer o nosso culto, esse culto racional. Isso significa que nós também usamos o que? A nossa mente, a nossa inteligência, o nosso raciocínio para adorar a Deus. E aí no 2 fala assim: não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Então, e não vos amoldeis é uma ideia que vem adicionar, que está sendo adicionada ao versículo anterior, certo? Então, começa assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Então, a nossa vida, todo o nosso corpo, toda a nossa vida é para Deus. Antes, no versículo 36, 11:36, está falando assim, ó, porque todas as coisas são dele, um dos versículos que eu mais amo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. E esse versículo mostra o quê? Quando as pessoas começam a falar assim: ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é natural. Gente, ainda que seja natural, ainda que seja transcendental, ainda que seja meio místico, né? Tudo é para Deus. O que eu faço com a minha cabeça, com o meu corpo, com a minha profissão, com a minha vida como esposa, como mãe, tudo é dele, por ele e para ele. Se você quer ser rico, tem que ter um propósito, que tem que ser por ele, para ele, tudo tem que vir dele, né? Tem que ter um propósito para Deus e em Deus. E aí, depois que ele termina esse versículo, ele começa: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Então, você tem que refletir, pensar, ser o próprio sacrifício no mundo que a gente vive. E fala assim: não vos amoldeis à cultura desse mundo, ao esquema desse mundo, e não vos conformeis com este século, com esta época, com este mundo que nós estamos vivendo. E isso Paulo falando naquela época, e nós aqui na nossa época. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E como que a gente renova a nossa mente? Vou continuar aqui o versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é uma das formas que nós temos de renovar a mente? Na mente passa o quê? Na mente passam os pensamentos. É na mente que fica a nossa inteligência. É na mente que ficam as nossas memórias do passado. É na mente que surgem as ideias. Então, o que eu tenho que fazer com a minha mente? Primeira coisa que eu tenho que fazer para ser transformado é viver, meditar nessa palavra aqui. Para você transformar a sua mente, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, as coisas que vivem passando aí na sua mente, só tem como você mudar, transformar um pensamento, uma ideologia, só tem como você transformar as coisas que ficam martelando aí na sua cabeça, conforme a palavra de Deus, sendo aí um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, só tem como a gente fazer isso se a gente coloca a nossa mente voltada para aquilo que a palavra de Deus diz. Como que eu não vou me amoldar aos padrões deste século? Meditando na palavra de Deus, buscando a vontade de Deus. E esse versículo aí já dá a base, já tem uma base nisso, porque lá no 36 ele fala: porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja a glória eternamente. Então, se eu tenho, aí no versículo 1 do 12 fala: se eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável,
Eu não tenho como não fazer isso se eu não submeter a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sentimentos, a minha alma, o meu corpo à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. E não adianta que isso seja assim algo para inglês ver, para os outros verem. Uma transformação verdadeira, ela só acontece quando eu e você deixamos que Deus transforme a nossa maneira de ver o mundo. Existem pessoas que estão nas igrejas há anos e elas não mudam. Por quê? Porque elas não se permitem ser transformadas pelos princípios da palavra de Deus. Boa noite, mãe. Eu não vi a sua pergunta, Marli. Eu não vi a sua pergunta aqui não, Marli. Escreve de novo, por favor. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Então, só tem como nós fazermos isso se nós submetermos a nossa mente, no caso, a nossa forma de pensar sobre a vida, se nós submetermos essa nossa forma de pensar sobre a vida aos princípios de Deus. E quais são esses princípios? Esses princípios são todos esses ensinamentos que Jesus nos traz, tudo que a gente lê na palavra de Deus, que nos leva a obedecer, né? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo. E isso é o quê? Uma questão de obediência. E aquele que obedece, ele vai viver dentro dos princípios de Deus. E são tantas coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu vou falar aqui a respeito do fruto. O fruto mostra quem nós somos por dentro. Ter o fruto do Espírito mostra que realmente nós temos nos deixados ser transformados, temos vivido como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque ter paciência no mundo de hoje não é fácil. Ter mansidão não é fácil. Ter esperança não é fácil. Viver do modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados, representando Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. É muito fácil? Não, não é muito fácil. Mas para quem decide viver essa vida de um culto racional, né, refletindo sobre como tem vivido, morrendo para Jesus viver em nós, porque a gente tem que morrer para ele crescer, para ele viver em nós, nós precisamos morrer. Morrer como ele morreu na cruz, nós também precisamos morrer para a nossa velha natureza, para que a nova natureza, que é a natureza de Cristo, viva em nós. E aí sim, dessa maneira, nós não vamos nos amoldar ao mundo.